Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Sociologia para você. Esse tema do terceiro ano é a parte número 3 do conceito raça, etnia e multiculturalismo. Bom, quando a gente fala no conceito de etnia, inicialmente é importante considerar e comparar com o conceito de raça. Raça é um conceito estritamente biológico que é utilizado, que se fundamenta no fenótipo, nas características externas, na aparência, no físico. O conceito de etnia começa a ser criado justamente para combater esses estereótipos criados pelo conceito de raça. Etnia significa o reconhecimento das diferenças. É o conjunto de seres vivos que compartilham diferentes aspectos culturais, ou seja, está associado à diversidade cultural. A etnia reconhece a diversidade cultural, a diferença entre as culturas. Não aceita a ideia de uma cultura superior e uma cultura inferior, mas sim de culturas diferentes. Quando se trabalha a ideia de etnia, e nós vamos ver isso no decorrer da aula, você tem que trabalhar a ideia do sentimento de pertencimento. O indivíduo pertence a um grupo social, porque ele adquiriu características e elementos culturais. Eu quero citar um exemplo para você que eu nunca esqueci de um dos livros de sociologia para o ensino médio. Esse livro falava de um chinês loiro e de olhos azuis. Quando a gente falava isso na sala de aula, ou fala isso na sala de aula, os alunos estranham, né? Porque os chineses possuem um estereótipo, né? Já é marcante. O cabelinho com a cor preta, caidinho, os olhinhos puxados e etc. Então eu falava sobre a figura de um loiro, né, uma figura bem branca, olhos azuis e chinês. E aí tinha que explicar para ele a história desse jovem. Ele nasceu nos Estados Unidos, né, filho de pai e mãe norte-americanos, e eles se mudaram para a China, missionário, casal de missionários, mudou para a China ainda quando esse cidadão era bebê. E aí ocorreu lá um problema numa vila no interior da China e os pais morreram. Então a criança ela foi criada por famílias chinesas e adquiriu todo o elemento cultural, a religião, o idioma, os hábitos, a alimentação, tradição, todos os elementos de um chinês. Então se você olhar para ele, o estereótipo, o fenótipo, a aparência, o físico, diz que ele é norte-americano. Mas se você perguntar a que grupo social, étnico, qual é a cultura dele, como ele se define, ele vai dizer que ele é chinês. Ou seja, o sentimento de pertencimento. Com o elemento da etnia, as características biológicas pouco passaram a significar para caracterizar os grupos sociais. Abandona-se esse elemento mais racial, tá bom? E começa a se trabalhar o elemento mais cultural, ou seja, pertencer, isso é importante que se diga, a uma etnia não significa ser mais ou menos predisposto a certos comportamentos. Nós temos a imagem de indígenas aí. E na história do Brasil, por exemplo, o índio ele foi considerado preguiçoso, né? Você tem esses estereótipos ligados, você tem essas imagens. Ah, ele é desse grupo, e assim sucessivamente. Então são visões preconceituosas que o conceito de etnia começa a trabalhar para desmistificar. Bom, a Unesco já tratou essa questão para tentar desmistificar isso, trabalhando a ideia da questão racial. No dia 18 de julho de 1950, ela lançou a Declaração das Raças. Foi um documento assinado por especialistas de diversas áreas, antropólogo, biólogo, geógrafo, cientista social, historiadores, né? Cientistas políticos e arqueólogos e vários especialistas que começaram a trabalhar essa questão da chamada Declaração das Raças. Era uma tentativa de esclarecer o debate científico que se arrastava desde o final do século XIX, isso está no primeiro vídeo, né, na segunda parte, melhor dizendo, tá? Esclarecer esse debate científico sobre o conceito de raça, sobre essa ideia de raça, sobre as teorias raciais que foram amplamente utilizadas por países dominantes, ok? Para massificar o seu domínio sobre os países dominados, tá bom? E essa declaração da Unesco também serviu para condenar a ideia do racismo no mundo. Lembrando que essa declaração das raças se deu ao final da Segunda Guerra Mundial e ainda estava sob o impacto das ações nazistas no mundo inteiro. Então, condenar o racismo, condenar o nazismo eram elementos fundamentais nesse aspecto, tá bom? Bom, o
conceito de etnia, ele é um conceito que nasce diretamente ligado para combater a ideia de raças. Ele enfatiza a cultura e ele faz supor que o indivíduo pode pertencer a um grupo e aprender as características desse grupo. Nós já citamos como exemplo aí o chinês loiro e de olhos azuis, ok? Então não é o estereótipo, não é a aparência do indivíduo que vai determinar qual é o grupo social que ele pertence. Tá bom? Por isso a polêmica das cotas, que está lá no final desta aula, ela é tão emblemática no Brasil. Então é possível perceber que um determinado país, por exemplo, com base nessa ideia, ele pode ter várias etnias. Segundo a FUNAI, o Brasil tem atualmente aproximadamente 238 etnias. E você considera todas as características indígenas e culturais que existem no Brasil. Percebam como isso é importante para o reconhecimento das minorias. Percebam como isso é importante para o reconhecimento da diversidade cultural. E a partir daí se trabalhar valores como respeito e tolerância, tá bom? Nessa ideia. Como tem uma das nossas imagens aí, ó, um indígena e na outra a promoção da igualdade racial, que é fundamental. E a escola tem papel fundamental nesse aspecto. Bom, o multiculturalismo, tá? A interculturalidade e a ação afirmativa decorrem desse sistema. Declaração das raças, trabalhando o conceito de etnia, valorizando esses elementos, novas descobertas, um outro olhar, ok? O multiculturalismo, ele vem para combater a ideia de homogeneidade cultural, que foi essa ideia lançada pelas nações europeias para dominar outras nações, ok? Queria indicar para você o filme Geração Roubada, que ela mostra a teoria das três gerações, né? Que é justamente o domínio inglês sobre a Nova Zelândia e como eles foram eliminando as populações aborígenes, tentando europeizar aquele lugar, né? Imagine só esse processo de europeização. Então essa ideia de homogeneidade cultural que vem da Europa, ela é uma visão superior que os povos colonizadores, claro, procuraram implementar sobre os povos colonizados. O multiculturalismo, por sua vez, ele reconhece que determinadas sociedades são formadas por culturas diferentes. É aquilo também que nós chamamos de relativismo cultural, tá bom? Relativizar. O multiculturalismo, ele serve para combater a xenofobia, as desigualdades sociais e todas as injustiças que foram sendo cometidas no decorrer da história da humanidade com base nessas ideias preconceituosas, homogêneas, racistas e superiores que os europeus implementaram no mundo. O multiculturalismo, por exemplo, ele prega a coexistência pacífica entre grupos étnicos, portanto, ele prega a paz entre os indivíduos. Bom, a interculturalidade, por sua vez, ela é um movimento, ela é um projeto político que começa a lutar justamente para que ocorra a superação da discriminação das culturas minoritárias. Esse elemento reconhece que determinados grupos minoritários, você tem negros, mulheres, indígenas, LGBTs, né, estrangeiros e assim sucessivamente, que eles padecem, que eles sofrem, né, com discriminações na sociedade. Então a interculturalidade, essa palavra aí grandiosa, ela vai trabalhar esse elemento, ou seja, a valorização e o reconhecimento das culturas minoritárias. E aí, para se trabalhar esse elemento, uma das decisões que foram tomadas no decorrer da história, que foram surgindo dos movimentos culturais dessas minorias, foram as chamadas ações afirmativas. Você já ouviu falar? Você conhece o que são ações afirmativas? Bom, as ações afirmativas, elas são campanhas, movimentações, ações concretas, reais, que procuram diminuir essa desigualdade cultural, essa desigualdade que existe entre as chamadas minorias. Não se esqueça que minoria, no olhar sociológico, são aqueles que estão alijados do processo decisório, aqueles que são excluídos, aqueles que estão fora. Por exemplo, as mulheres são minorias de gênero, segundo a sociologia, elas são maiorias no termo
quantitativo, né, segundo o IBGE, mas são minoria no que tange ao espaço do poder decisório, né, no Congresso, nas prefeituras, entre os governadores. Então a mulher ela tem essa minoria. E aí essas ações afirmativas elas vão trabalhar no sentido de superar essa desigualdade. Tá? Então, as ações afirmativas surgiram nos Estados Unidos, lá nos idos dos anos 30, com as primeiras ações nesse sentido, afirmativas, e elas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelos poder público ou privado, com o objetivo de reduzir as desigualdades históricas. É a famosa correção histórica, como no caso indígena, como no caso das mulheres e etc. No caso das mulheres é emblemático, nós passamos agora por uma eleição em que passou a vigorar uma dessas cotas, né? Porque as ações afirmativas vão dar origem ao chamado sistema de cota. Calma, não fica chateado ainda, não fica ainda muito bravo, tá? Eu sei que quando falam no sistema de cotas, a sociedade brasileira associa a figura do negro e logo reage dizendo que o próprio sistema de cotas seria uma forma de preconceito e discriminação. Eu quero dizer logo de início que a sociedade brasileira reage ao sistema de cotas quando é para negro. Quando é para as outras escalas, e aí é nisso que eu quero trabalhar com vocês, tá? Eu quero até deixar de lado o sistema de cota para negros, mas trabalhar e dizer para você, olha, o sistema de cota existe na sociedade há muito tempo, ele está em vários setores, ele está tentando corrigir uma distorção, uma desigualdade histórica, ok? E é nesse sentido que eu quero trabalhar para vocês. Então, eu estava falando da questão política, né? Recentemente tivemos uma eleição e os partidos políticos foram obrigados a colocar uma certa porcentagem, um certo percentual de mulheres nas chapas proporcionais, famosa vereadores, né? E etc. Daqui a pouco vai ter para deputados, senadores também. Porque o espaço da política, historicamente falando, é o espaço do homem, né? Decisório. Isso é patriarcal no Brasil, isso é histórico, né? Vem do período colonial. Então, para superar essa desigualdade histórica, eles tiveram ações afirmativas do movimento feminista, que culminou gerando o sistema de cota para mulheres no partido político. E aí você vê, né? Olha que os homens são obrigados, eles ficam loucos, né, com isso, porque eles têm que colocar, pesquisas já demonstraram, reportagem, que os chefes de partido ficam tão assim eufóricos, tão preocupados com isso, que quando não tem mulheres, eles pegam, já viu o nome da empregada doméstica e lançam lá como candidata a vereadora só para cumprir a cota, né? Não faz campanha, etc. Ainda falta muita conscientização por parte, né, desse segmento para poder ganhar o espaço e o poder. Então, de certa forma, as mulheres começaram a galgar espaço na política, em sua grande maioria, por conta das cotas. Ou seja, o sistema foi obrigado a colocar mulheres nesse elemento. Então, o sistema de cotas, só para deixar bem claro para você, tá? Depois você faz teu protesto aqui nos comentários, nas mensagens, etc. O sistema de cota, ele tem critérios variados. Ele tem a ver com a etnia, ele tem a ver com o sexo, ele tem a ver com o rendimento familiar. Vejam só que eu não falei da cor ainda para não causar, né, esse repúdio. Então, do sexo já falamos, né? Mulheres na política é fundamental. A etnia, você tem indígenas na universidade, né? Que tem provas diferenciadas. É reconhecer a cultura diferenciada deles, tá bom? E por rendimento familiar, quando se observa a questão da renda da família para poder dar uma vaga para alguns indivíduos em determinados lugares, tá bom? Então, já falamos do exemplo das mulheres nos partidos, pessoas com deficiência nos concursos públicos, olha aí, tá bom? Também é um sistema de cotas que se coloca. E o mais polêmico de todos eles é a questão de cotas baseada na cor, que no Brasil ainda existe, né? Existe uma resistência muito grande de algumas pessoas. Tem alguns dados para vocês aí, ó. Cotas para negro nas universidades, né? Quem é favorável, quem é contra, como os indivíduos foram entrando e etc, né? Nesse contexto. Bom, é importante considerar que existe as ações afirmativas, elas se transformam
em aparatos legais, tá? Se conquista, se batalha e se modifica a legislação. Então, o sistema de cotas é um conjunto de leis que começaram a surgir para criar um aparato jurídico para isso. Por exemplo, em 2010, a Lei Federal 12.238, que é chamado Estatuto da Igualdade Racial, ele reforçou essa necessidade de correção histórica dessas mazelas para a população negra, tá bom? Em 2012, o STF reconheceu a legalidade do sistema de cotas. Bom, algumas considerações básicas, né? A polêmica das cotas. Se você for considerar vantagens e desvantagens, por exemplo, uma das vantagens, ela permitiu acesso maior para esses indivíduos, seja eles na política, nas mulheres, concurso público para deficientes, negros nas universidades, né? E etc., negros em concurso público, ele permitiu, mas uma das desvantagens é que ele não corrigiu ainda, é muito ínfimo, não consegue corrigir as distorções históricas do nosso país. Não há resultados exatos em relação a essas situações, tá? A não ser as polêmicas, a não ser o preconceito que se tem, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então o sistema de cota faz parte dessa questão do sistema afirmativo como um todo. Gente, então a etnia é isso, é o reconhecimento cultural, a diversidade, é se reconhecer que o elemento cultural é mais importante que o elemento biológico como um todo. Eu quero pedir o teu apoio para o meu canal, clica aí nesse vídeo, dá o like, ok? Curte esse vídeo aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ok? E até a próxima, se Deus quiser.